E aquaficionados, já estamos em direto. Vamos esperar aí a chegada da malta. Vamos lá ver. Malta a entrar, vai começar a entrar. Viva a todos! Vamos aí começar a chegar. Alô! Vamos esperar aí pela malta entrar para começar aí o direto com o Heriberto. Vamos aguardar pela malta. Estamos mesmo na hora. Vamos lá ver se temos aí a malta a chegar. Se estiverem a ouvir bem, cliquem aí no 1. Se estiverem a ouvir bem, digam que sim, cliquem no 1. Se não tiverem, cliquem no 2. Se tiverem alguma coisa errada, dizer não estou a ouvir, não estou a conseguir ligação. Escrevam aí qualquer coisa para perceber se realmente estão a ouvir como deve ser. Estão? Alguma? Pedro, estás por aí? Estás-me a ouvir? Estão a ouvir? Não? Alô? Alguém que adicione aí algum comentário? Ora, vou clicar aqui, já que não estão a ouvir. Boa, boa, boa. Então, pelos vistos, já tivemos aqui uma resposta. Já estão a ouvir, se calhar isto está com delay, é por isso que não conseguimos que estejam, que estejam aí desse lado aí a ouvir ao mesmo tempo que eu falo. Mas deve ser um delay aqui pequenino. Vamos lá ver. Ora bem, estamos aqui já com 7 pessoas. Vamos lá ver se vai aderir mais gente. 8 pessoas, isto está a crescer. Vamos lá, gente. Vamos lá entrar aí em direto para ver se. Pois é, gostava de visitar o Xingu, é verdade. É um sonho, é um sonho. Vamos lá, Pedro. Vamos a isso. Carlos, bem-vindo. Bem-vindo a todos. Vamos lá crescer aí, malta. Vamos começar a entrar para dar início aí às nossas Summer Lives com o grande patrocínio da Tropical que está aí a dar-nos um forte apoio. Obrigado à Tropical, obrigado a todo este apoio que quem está aí a assistir. Vamos colocar aí um post logo a seguir, nos próximos dias, logo a seguir esta primeira live, para verem quais são os prémios que vão estar em jogo. Ora, Rio de Janeiro, boa Igor, sempre conseguiste entrar, fixe, pá, boa. Alô Ana, obrigado aí pela presença. Santiago, boa, fixe, pá, está aí malta a entrar. Vamos lá entrar. Eu aqui tenho para ver se conseguimos meter aqui a página do Instagram dos aquaficionados para a bombar. A do Paris Pleco tem ali mais seguidores. E não conseguimos agora. Tentei redirecionar para aqui para os aquaficionados. Vamos lá ver se a malta chega aqui. Ora bem, bem-vindos a todos. Nós estamos aqui na nossa primeira Summer Life. É um conjunto de lives que vão ser feitas aqui na página do Instagram dos aquaficionados. Vai ser vão ser lives essencialmente sobre cascudos. Esta primeira live vai ser com o Heriberto. O Heriberto é biólogo no Laboratório de Ictiologia do IMASul. Se eu não estou em erro, é Instituto do Mato Grosso do Sul, é algo assim. Acho que não estou a dizer mal. Se estiver a dizer, corrijam-me aí. Leandro, bem-vindo, pá, privilégio ter-te aqui connosco. Muito bom. Próxima live será com o Leandro. Já estou a desvendar aqui algo. Portanto, vai ser também uma boa live. Portanto, estas Summer Lives vão ser, em princípio, estão 3 agendadas já. Vamos ver se tiver adesão, se fazemos mais. Portanto, vamos ver o que é que conseguimos. Ora viva, Marina, bem-vinda, obrigado. E então, vamos lá chamar aqui o Heriberto para ver se ele faz aqui uma pequena apresentação. Heriberto, estás por aí? Consegues entrar? Consegues aderir?
Vamos lá. Vamos lá ver se conseguimos aqui que a entrada do Heriberto. Ora, deve estar a entrar, deve estar aí. Tá. Olá. E aí, Opa! Thiago? Heriberto, Pessoal, viva, boa pá! tarde. Muito obrigado! Tá conseguindo me escutar certinho? Exato. É pá, muito bom. Eu estou a ouvir bem, eu estou a ouvir Ah, que muito bom. bem. Mas malta, cliquem aí, comentem para ver se estiverem a aderir. Comentem para ver se está tudo ok. Bora, malta, estamos a crescer, está a entrar mais malta em direto, pá. Sabes, Heriberto, hoje Portugal jogou, pá, foi. Hoje jogámos contra a Alemanha no Europeu. Não sei se tiveste a oportunidade de ver o jogo. Deu uma leve cortada Então, aqui, caiu aí a Thiago. ligação. Diz? Peraí que tá tendo um Estás-me delay a ouvir? aqui. Tô escutando, mas acho que tá tendo um Ah, ok. delay. Ok, é normal, é normal. Vamos lá ver. Estou? Estás a ouvir? Estás a conseguir, Heriberto, não? Não, estamos aqui com, não sei se é meu, se é. Quem estiver aí a ver-nos, para ver se consegue dar aí um ok. Estão-me a ver? Está tudo a ouvir-me, está tudo a ouvir de forma correta. Façam aí faz favor, deem um comentário para ver se conseguimos. Precisamos aí dos vossos feedbacks para ver se está tudo ok. Agora Alô? Está tudo? Estás a ouvir, Heriberto? tô ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tudo normal? Estou a Ai, ouvir. Estou a ouvir um pouco baixo. ótimo. Estou a ouvir bem. Agora sim. Heriberto, está aqui a malta a dizer que possivelmente é aí da tua ligação, mas eu agora estou a ver-te bem. Está tudo ok. Perfeito. Olha, vamos começar. Fizemos aqui a apresentação para ver se falamos um pouco e apresenta-te, não é? Vamos a isso? Ok. Bom, pessoal. Bom, primeiramente, Thiago, muito obrigado por me dar a oportunidade de falar um pouco sobre cascudos aqui. Eu acho que essa é uma das lives que eu mais fiquei empolgado em fazer, porque os cascudos é um dos grupos de peixes que eu mais gosto, né? Mais sou apaixonado. Então é um prazer poder falar um pouco sobre eles, contar um pouco sobre a minha experiência. Heriberto, desculpa. Desculpa, estamos aqui a ouvir-te muito. Eu, pelo menos, estou a ouvir-te aqui muito baixo. Não sei se toda a gente. Ah, Estou? melhorou? Agora? Agora Agora foi? sim. Agora está muito melhor. Muito Perfeito. melhor. Bora aí, fogo à peça. Sim. Bom, pessoal, então, novamente aqui, muito obrigado, Thiago, pela oportunidade de falar um pouco sobre os cascudos, né? São os peixes que eu sou mais apaixonado. Então, essa é uma das lives que eu fiquei mais feliz de poder participar, porque é algo que são os peixes que me fizeram entrar na ictiologia, né? Me trouxeram até hoje aqui onde eu tô, foram eles. Então, obrigado por esse convite e bora lá. Hora é essa, pá, hora é essa. E tô vendo que o Leandro tá aqui. Um abraço pro Leandro. Leandro é meu mentor Tá. master, ele que me ensinou quase tudo que eu sei, então fico muito feliz dele estar aqui também assistindo. O Leandro é um mestre, pá, é um mestre aí da. Sim. Mas, Heriberto, também é um prazer estar aqui a falar contigo, porque tenho acompanhado o teu trabalho, no, que tu tens postado nas redes sociais. Acho que estás muito forte, porque é importante, muitas das vezes, quando nós não estamos online, parece que as coisas não existem, não é? Parece que o Sim. trabalho não é feito, nós chegamos a todo lado e tu estás a fazer um trabalho, epá, fantástico na Obrigado. divulgação de, de tudo isso e tenho realmente acompanhado e estou sempre presente. Epá, e depois também, como sou apaixonado por cascudos, não é? É muito bom Sim. ouvir aí tudo o que é.
tudo o que é o vosso conteúdo. Obrigado. Diz-me como é que foi aí a tua entrada no aquarismo, na aquariofilia, como é que surgiu esta paixão, Tá. como é que foste parar depois ao Imaçu, não é? Sim. Bom, basicamente, a primeira lembrança que eu tenho com peixes, eu tinha 3 anos de idade. Então, eu lembro de estar dentro de um tanque brincando com alguns peixes de plástico. Essa foi a primeira lembrança que eu tive. E aí, com 7 anos, eu tive meu primeiro beta. E eu lembro que aí eu comecei a ficar, assim, apaixonado pelos peixes. Então, aos 12 anos, eu ganhei um computador. Foi a primeira vez que eu tive acesso à internet aqui no Brasil. E eu lembro que eu entrei em alguns fóruns de aquarismo. E eu entrei em um fórum que era de cascudo. Então, foi a primeira vez que eu vi cascudos coloridos. Era uma imagem que era um tanque que tinham vários... tinha aí pancistros, pseudacânticos, bariancistros. E eu lembro que aquilo me fascinou demais. Eu falei, meu Deus, eu quero conhecer mais sobre esses bichos, eu quero trabalhar com esses bichos, né? Então foi quando tudo começou por causa dessa imagem. E aí eu lembro que eu mandei mensagem para o pessoal do IBAMA aqui do Brasil, que eu queria visitar o Xingu, eu queria saber se podia mergulhar. Imagina, eu tinha 12, 13 anos, eu estava pensando em ir para o Xingu, né? Não tinha nem idade para sair daqui. E aí eu lembro Muito bom. eu lembro que nessa mesma época começaram a surgir algumas lojas online. Então eu tive acesso aos cascudos pela primeira vez com 12, 13 anos. Minha avó me deu de Natal 4 ipancistros. E foi ali que toda a loucura começou, porque a partir do momento que eu recebi aqueles bichos, foi uma paixão assim absurda. E eu falei, eu quero fazer biologia, quero trabalhar com eles e ponto final, né? Então eu comecei a acumular vários aquários em casa, piscina, várias caixas de plástico. Então tudo que você puder imaginar tinha na minha casa. Meus pais queriam surtar, porque eu tinha... Cada canto da casa eu espalhava peixe, né? E aí essa paixão foi aumentando, até que chegou a hora de fazer a graduação, né? E aí eu não tinha dúvidas. Eu falei, bom, vou fazer biologia para poder trabalhar com os cascudos no Xingu. Aí eu conheci meu orientador na graduação, o José Sabino, e eu lembro que eu falei para ele, logo quando eu entrei, eu falei, ó, eu quero fazer a minha monografia com os cascudos, né, do Xingu. E comecei a falar, e ele começou a dar risada. Ele falou, nossa, mas você acabou de entrar aqui, você mora longe da Amazônia, você tem que colocar os pés no chão, não dá para você trabalhar com os bichos do Xingu, né? E eu tenho uma característica minha muito forte, é quando eu quero uma coisa, é muito difícil alguém me atrapalhar, né? E eu pensava comigo, eu falei, bom, eu vou dar um jeito de ir pro Xingu, eu vou trabalhar, não quero saber, né? E aí surgiu uma oportunidade em 2010 de conhecer uma amiga, eu acho que ela está até aqui, a Alane, uma amiga muito querida minha, e ela que me abriu as portas assim para a Amazônia, que eu lembro que nós nos conhecemos pelo Orkut, eu vi que ela era de Altamira, e aí eu comecei a conversar com ela sobre os cascudos. Falei, nossa, eu sou louco para conhecer o Ipancistro zebra, quero saber mais sobre os cascudos, e ela também trabalhava com os cascudos, né? E ela me falou na época, ela falou assim, ó, tem um professor em Belém que ele está trabalhando com um livro de cascudos, ele precisa identificar uns cascudos, e entrei em contato com ele. E isso eu tinha 20 anos. E aí eu mandei um e-mail para ele, eu falei, olha, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, né, eu posso ir até Belém para identificar os cascudos para você, e blá, blá, blá. E aí ele falou assim, não, tudo bem, se você tiver condições de vir para cá, venha, né, que vai ser um prazer receber você e tudo mais. E eu falei, não, beleza, eu vou. Quando eu cheguei lá, ele esperava que eu já era um doutor, super mais velho, com experiência. Aí chegou um moleque lá, né? E ele levou um susto, porque ele falou assim, meu Deus, mas você já é formado, né? Você trabalha com cascudo? Aí eu falei, não, eu tenho vontade, mas eu posso te ajudar a identificar e tal, tal, tal. E aí ele fez uma cara de choque. Ele falou assim, certo que ele pensou assim, né? Esse guri nunca vai conseguir identificar esses cascudos aqui. E aí foi muito interessante, porque assim, em 3 dias eu fiz toda a identificação do material que estava lá. E aí ele ficou surpreso, ele falou assim, nossa, você realmente, você gosta, né? Você parece que você entende um pouco. E aí ele me chamou para morar em Belém. Ele falou assim, ó, tô fazendo um livro de cascudo, se você quiser, só que você vai ter que mudar para cá e a gente pode trabalhar juntos. E aí eu não pensei 2 vezes, eu liguei na hora pro meu pai, falei, pai, eu vou ter que trancar, eu não tinha me formado ainda, eu falei, vou trancar o curso aí, eu vou me mudar para Belém e vou trabalhar com cascudo aqui.
E aí ele ficou doido. Como que você vai trancar o curso? Como que você vai largar tudo que você está fazendo aqui? Blá, blá, blá. E aí eu voltei para Campo Grande, que é onde eu moro, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Eu fiquei acho que uma semana, peguei minhas coisas e fui. Aí eu fiquei quase um ano lá, mais ou menos. E aí foi quando eu fui para o Xingu pela primeira vez, né? E comecei a ver as coletas, eu vi a Lani, comecei a conhecer o pessoal. O Leandro ainda não morava lá nessa época. E foi fantástico, porque eu falo que assim, eu sou muito sortudo de ter conhecido o Xingu antes da barragem de Belo Monte, né? Então eu conheci Ok. todo o rio antes de todo o estrago. Então eu tive a oportunidade de mergulhar e ver os bichos, ver o Ipancistro zebra, ver os variancistros, os pseudacânticos. Então foi uma oportunidade assim incrível na minha vida, né? E aquilo só aumentou a minha paixão, não teve dúvidas. Aí, só para resumir, eu terminei de ajudar ele a fazer o livro, voltei para Campo Grande para terminar o curso de biologia, né? E aí eu falei para o meu orientador, eu falei que eu já tinha todo um projeto pronto com os peixes aqui de Bonito, né? Daqui perto da minha região. E eu falei, bom, eu tinha falado para você que eu queria trabalhar com cascudo, tá aqui, e eu fui para lá, eu fiz tudo que tinha que fazer. E aí foi muito legal, assim, eu fiquei feliz por ter conquistado novamente. Eu queria aquilo e fui atrás, né? Fui com cara, dei a cara a tapa e deu certo. Aí, um pouco tempo depois, eu tive a honra de conhecer o Leandro, que eu acho que assim, a pessoa que mais me abriu portas na minha vida, em termos dos cascudos. Ele ele é um grande mentor para mim, porque ele me ajudou no mestrado, que eu queria trabalhar com taxonomia. Minha vontade sempre foi trabalhar com taxonomia de peixes, né? E ele me convidou para fazer o trabalho lá no Xingu, então fui coletar, tive a honra de coletar com ele, com vários outros pesquisadores durante um mês no Xingu. E aí foi quando realmente eu aprendi sobre os cascudos, né? Porque ele sabe muito, e aí tem toda a estrutura lá, o laboratório dele é incrível. Então, e aí quando eu terminei meu mestrado, eu Tô, comecei a Heriberto, trabalhar. olha. Tá escutando? Tá, tô. Foi uma pausa, mas tá. Continua, Tá. pá. História interessante, pá. Opa, parou, deu uma parada outra vez. Estás aí com alguns problemas de rede, possivelmente. Estou, Heriberto, estás off. Agora vamos lá ver, o Heriberto está aqui com ligeiros problemas. Vamos lá ver se recuperamos aqui o Heriberto para continuar a ouvir aqui a história da. Ora, vamos lá. Dar aqui um. Tentar de novo aqui, eu acho que a conexão tá ruim. Ah, Voltou? tá. Já está aí outra vez. Epá, estávamos a ouvir muito bem. Depois foi uma pausazita, mas Tá. continua aí forte, pá. Está a Tá, ser ok. interessante, pá. Vamos lá. Tá, aí, então, assim, recapitulando, aí eu tive essa oportunidade de fazer o meu mestrado no Xingu com o Leandro, né? E aí eu terminei meu mestrado e comecei a trabalhar no Imaçu. Então, assim, como eu já era aquarista, antes de entrar no Imaçu, eu trabalhei numa loja de aquários, e aí essa loja fechou. E o dono falou assim, Heriberto, se você quiser comprar os aquários, eu vou vender para você, porque eu sei que você vai cuidar, enfim. Nessa época eu morava com meus pais ainda. Aí eu comprei 74 aquários. Que loucura. Só isso. Aí, pá. E aí foi muito legal que, assim, logo quando eu comprei os aquários, começou a abrir o laboratório. Então eu tive a oportunidade de levar os meus aquários para o laboratório. Então, meus aquários estão todos lá, né? Porque imagina, você tem em casa 74 aquários para manter 74 aquários, você tá doido, né? Energia, Pô, pá, custo, é água, loucura. os peixes, manutenção, é muita coisa. Mas, enfim. E aí foi quando eu comecei no laboratório. E aí tive a oportunidade de começar a coletar os peixes aqui do Pantanal, porque até então o meu interesse era só nos bichos da Amazônia, né? E aí eu comecei a coletar e comecei a reproduzir os peixes lá no laboratório. Então, assim, foi um outro passo, né? Eu saí daquela questão só de manter os peixes no aquário para realmente começar a reproduzir e entender como que era a reprodução. Porque aqui no Brasil, Thiago, pouquíssimas pessoas... É muito recente a questão de reprodução de cascudos aqui no Brasil, né? O Leandro foi o Tenho percebido pioneiro. isso. Ah, O
O Leandro foi o pioneiro. Aí logo na sequência, que eu saiba, eu lá no pessoal lá do laboratório começou a reproduzir, e agora já é mais comum. O pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, eles já começaram a reproduzir os peixes, né? Mas, e aí foi muito legal, porque meu sonho era reproduzir os bichos. Meu primeiro sonho era ver na natureza. Aí eu tive a oportunidade. Aí depois meu sonho já era reproduzir em cativeiro. E aí, através do Leandro também, eu consegui participar do El Number Days lá na Alemanha, né? Então foi quando o pessoal... Eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas na Alemanha, os criadores. Aí nós fomos em vários criadores, conhecemos várias pessoas, né? E foi quando eu consegui também aprender um pouco sobre as técnicas de reprodução, né? Aí que, quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a replicar. E desde então está dando certo. Aí agora... A nossa missão é conseguir reproduzir cada vez mais bichos do Pantanal, né, e espécies que não foram reproduzidas antes. Então, basicamente, a minha história é essa aí. Muito boa. Sabes que aqui em Portugal eu próprio tive que ir, digamos que geograficamente, perceber a localização do Pantanal. Não é? Porque nós normalmente, quando pensamos logo na bacia do Amazonas, não é? O Amazonas, principalmente. Não sei se o Pantanal faz parte da bacia do Amazonas ou não, mas não faz parte, não é? Não. Não, pois, é assim. Mas uma coisa que achei muito interessante foi que, aliás, acho que foi numa palestra tua recentemente, que falaste que o Rio Paraguai era o principal rio do Pantanal. É isto? Sim. Da zona do Pantanal? Porque assim, aqui em Portugal está uma febre, uma loucura com algumas espécies de cistos, e uma delas é do Rio Paraguai. Paraguai. Estão a chegar, aqui à Europa Sim. exemplares lindíssimos, já há malta a reproduzir, o que é muito engraçado, são bichos fantásticos. Sim. Mas olha, continuando, já lá vamos ao Pantanal. Diz-me uma coisa, IMASU, Laboratório de Ictiologia, estás a coordenar, não é? Fala-nos um pouco do trabalho que vocês desenvolvem lá. Quantos aquários têm? Se é reprodução de espécies, estudo de espécies, como é que funciona? Se é só do Pantanal, se não é? Tá, então, assim, hoje nós temos aproximadamente 150 a 160 recintos, que vão desde aquários até tanques de acrílico, né? Algumas piscinas e tanques de lona também. Aí depende do grupo de peixe, né? Nós temos 220 espécies que são mantidas e aproximadamente 10.500 animais. Então, assim, para cada peixe, nós temos um recinto diferente, né? Por exemplo, os grandes bagres, né? Os pintados, os pseudoplatístoma, eles ficam em tanques com volumes grandes de água. Aí nós temos os cascudos que já ficam em aquários para poder controlar melhor a temperatura. Então, assim, nós temos peixes hoje, basicamente, a grande maioria é do Pantanal mesmo, né? São 135 espécies do Pantanal. Mas nós temos também peixes da Amazônia, que tem basicamente os tetras, os cascudos, os plecos, né? E alguns ciclídeos. E aí nós temos peixes da Ásia e da Oceania também. Então são vários grupos, né, de peixes neotropicais que nós mantemos lá. Então, isto, vocês, o objetivo é manutenção ou é reprodução? Qual é o objetivo? O estudo, não é? Das espécies? Tá. É que aqui em Campo Grande, onde eu moro, no estado do Mato Grosso do Sul, está em construção um aquário que vai ser o Aquário do Pantanal. É um aquário público, né? Então, a ideia inicial é que todos os peixes que estão no laboratório hoje, eles vão fazer parte desse aquário, né? Então, a nossa ideia é manter esses peixes vivos para levar esses peixes para o aquário. Só que enquanto ele não está pronto, nós vamos fazendo esses estudos. Ele virou um laboratório de pesquisa justamente por isso, né? Para entender a parte de reprodução, porque envolve outras, quase 31 pesquisadores hoje que trabalham conosco em diferentes áreas, né? Na parte de taxonomia, na parte de reprodução, na parte de nutrição, na parte de sanidade. Então, o objetivo final do nosso laboratório é levar esses peixes para esse aquário, que quando for inaugurar, mas enquanto isso nós estamos fazendo esses estudos com os peixes que estão lá no laboratório. Ok, muito bom, pá, muito bom. Então, é um sonho, pá, é um sonho. Um dia trabalhar assim, pá, era muito bom. Sim. Eu só mudar um pouco desligou a minha luz ali, vou vir um pouco para cá para filmar mais. Pois, tu tens aí um aquário,
É 2 metros? 3? É um aquário, só que plantado. Eu até estava brincando com o Leandro esses dias, eu falei, olha, preciso colocar cascudo nesse aquário, porque só tem ancístoros, né? E eu gosto dos bichos do Xingu, só que aí vai ter que mudar todo o layout, né? Tens aí uns discos, pá, são selvagens? Oi? Tens aí os discos, não é? Sim, O sim. disco que é o acará, como é que é? Aqui nós chamamos de Como é acaradisco. que vocês chamam? Acará disco, não é? Isso. Mas aí tem E outros peixes são do canal selvagens. também, tá meio misturado aqui. Não vai dar para ver muito bem, mas os cascudos, que são os mais legais, só tem ancestros. Mas também não vias, pá, não vias os bichos, andavam sempre todos pelo fundo. Heriberto, olha, fala-nos aí, porque para nós aqui também, principalmente a malta da Europa, quando acompanhamos as expedições, não é, que vocês fazem, Sim. pá, é sempre, eu pelo menos acompanho com muita atenção. Fala-nos um pouco do que é uma preparação, quando saem, quantos dias normalmente são, os objetivos que vos levam a fazer a expedição, o número de pessoas que vão numa expedição. Fala-nos um pouco disso, o que é que vos leva a sair, não é? Para o campo. Tá, basicamente assim, a ideia de começar as expedições aqui no Pantanal foi porque nós estamos finalizando um livro de peixes do Pantanal. E aí esse livro, ele vai ser um guia que vai ter tanto as imagens dos peixes em vida, principalmente para os aquaristas, para as pessoas que querem conhecer esses peixes em colorido em vida, né? Mas também vai servir para os ictiólogos que querem trabalhar com taxonomia. Então ele também vai ter fotos dos bichos fixados em formol e álcool, né? Preservados em álcool. Então as expedições, elas basicamente começaram porque nós tínhamos uma incipiência de fotos, era muito difícil encontrar fotos dos peixes do Pantanal em vida, né? Então a nossa ideia foi ver quantas espécies tem no Pantanal, fazer esse levantamento das espécies, né? E ir atrás dessas espécies nos rios para poder fotografar em vida. Então esse trabalho já durou 6 anos praticamente, né? Com coletas praticamente todos os meses. Então, nós fomos em todo o estado do Mato Grosso do Sul, em várias regiões do Pantanal, para ir atrás dessas espécies para fotografar. E aí, esse trabalho, aí ele envolve um preparo bem minucioso, porque começa você fazendo, tem a ficha de campo que a gente prepara, porque cada ponto que nós vamos tem que marcar a localidade com GPS, tem as informações se é um rio, se é uma lagoa, se é um riacho, se a água é turva, se choveu, se tem correnteza, se não tem. Então, assim, nós preparamos um documento para anotar todas essas informações. E geralmente envolve pelo menos 3 pessoas no campo, porque 2 pessoas têm que passar a rede de arrasto, que eu acho que é o método principal que nós usamos, né? Que é uma rede que precisa ser executada por pelo menos 2 pessoas. E aí uma terceira pessoa vai ajudando, segurando o balde, ajudando a pegar os animais. E aí também, depois da coleta, tem as fotos, né? Que aí dá um trabalho também, que você tem que preparar o aquário no campo, tem que levar o anestésico para colocar o peixe, porque se eu coletar um cascudo, por exemplo, e colocar no aquário para tirar foto, ele não vai parar. Então aí tem toda uma dose do anestésico para você colocar, para ele ficar paradinho. Aí tem que arrumar a câmera. Então, assim, é um trabalho exaustivo, sabe? E aqui no Pantanal, dependendo da época do ano, ou tá muito quente, tipo assim, mas muito quente mesmo, quase 40 graus, ou tá muito frio. O ano passado nós pegamos teve uma coleta que nós fomos, que se não me engano ficou 6 graus, então tava muito frio. Então você entrar dentro do rio, assim, é complicado. Mas para quem gosta é maravilhoso, né? Então eu não reclamo, porque só de você pegar os peixes ali e identificar, isso é maravilhoso. Vocês normalmente quantas pessoas vão numa Pelo menos expedição 3. dessa? Pelo menos 3. Mas aí algumas expedições que nós chamamos alguns convidados de fora, né? Algumas vezes vieram pessoal de diferentes estados do Brasil, aí essa expedição pode ter até 10 pessoas envolvidas, né? Então tudo depende da época que o pesquisador vai poder vir para nos ajudar, de como que está o nosso cronograma dentro do laboratório, porque fora a expedição, o laboratório tem que estar com as pessoas envolvidas ali, cuidando dos peixes todos os dias, alimentando, né? Então tem todo um monitoramento. Então,
basicamente, varia de 3 a 10 pessoas para poder fazer, no nosso caso, né? Para ir até a campo. E vocês, como é que funciona depois em termos de, normalmente estão uma semana, duas, varia muito, têm tempos determinados ou depende muito dos resultados que forem acontecendo? Imagina, vão com um objetivo, enquanto não atingirem esse objetivo, continuam Uhum. ou não? Ou têm ali os dias determinados? Não, tem os dias determinados. Geralmente, são 4 dias de expedição, né? Aí nós vamos verificar nos nosso sistema de dados o que está faltando. Vamos supor, o Ancestros SP Paraguai foi uma das espécies que nós não tínhamos coletado. E aí, para essa expedição, nós entramos em contato com o Emanuel, que é do Rio de Janeiro. Ele trabalhou com a revisão dos ancestros da bacia do Alto Rio Paraguai, né? E aí ele falou, Heriberto, esse cascudo foi coletado no córrego tal. Então, nós preparamos uma expedição específica para ir nesse córrego, mas a gente, assim, já se prepara, porque às vezes você chega no lugar, ou você pega um monte, ou você não pega nenhum. Então, assim, é uma caixinha de surpresas, né? Não é porque o bicho tá ali que sempre vai ter, e sempre vai ter na quantidade que você espera que tenha. Só que no caso desse Ancestros foi muito legal, que nós fomos lá no ponto, e aí nós encontramos vários. Então, foi bem bacana, bem legal. Caramba, pá. Olha, estava aqui o Renato, que é aqui de Portugal, a perguntar, e turistas? Fazem essas expedições com turistas, com aquariofilistas? Como é que funciona? No nosso caso, não. No nosso caso, o que aconteceu? Teve Ok. duas pessoas que são grandes amigos meus, até o Marcos Caluza, eu acho que ele está até nos assistindo aqui. Sei. Ele é biólogo? Ele é biólogo? Não. Ele só é um aquarista. Eu acompanho também. E aí ele já veio para cá algumas vezes e aí nessa expedição do Ancestros do Paraguai coincidiu dele vir. Então ele veio e nos acompanhou porque ele também nos ajudou no laboratório, né? E foi uma troca de experiências, vamos dizer assim. Ele deu várias dicas, ele já tá dando oi aí. Hey, Marcos. Exatamente. Foi muito legal porque assim ele já tinha mantido esse peixe em cativeiro também, então ele já deu várias dicas de como reproduzir, né? E aí nós fomos até o campo, coletamos, passou acho que umas 2, 3 semanas, a gente conseguiu reproduzir ele. Então foi bem legal. Mas turista não. Sempre tem que estar alguém envolvido, né, com essa parte prática, pelo menos, da reprodução dos peixes. Ok. Heriberto, diz aí, conta aí uma história. Que perigos? Já passaste aí algum perigo engraçado que possas contar? A gente quando pensa no Brasil, não é? Nos rios do Brasil, pensamos sempre em coisas mais perigosas, não é? Sim. Perigo não foi. Mas teve 2 situações que eu acho que eu fiquei com medo, assim, e foi lá no Xingu até. A primeira vez que eu fui mergulhar lá, eu comecei a colocar a mão em todas as tocas querendo pegar os cascudos. Meu negócio era pegar cascudo. E aí eu fui colocando minha mão em tudo quanto é buraco. E aí um dos pescadores, ele falou assim, ó, se eu fosse você, eu não faria isso. Aí eu falei, mas por quê, né? E aí ele mostrou, ele fez assim com a mão, e a mão dele estava toda cortada. Aí ele falou assim, porque eu coloquei minha mão numa toca dessas e um trairão grudou na minha toca. Então uma óplias gigantesca mordeu ele, que ela estava numa toca. E aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, nunca mais fiquei colocando a minha mão em qualquer buraco, porque eu já imaginava que uma óplias, uma traíra ia grudar na minha mão, enfim, né? E aí teve um outro pescador também que ele falou que, dependendo dos lugares que você mergulha, as pirararas, elas fazem barulho, sabe? Diz que elas dão medo, assim. Então eu começava a mergulhar, já imaginava, vendo pirarara, as traíras. Eu falei, meu Deus do céu. Mas acho que foi a única coisa que me deu medo, assim. Não teve... Porque fora isso, aqui no Pantanal, que eu me lembre, assim... isso até é um problema meu. Eu não sou tão medroso. Às vezes nós que trabalhamos nessa área, nós temos que ter um pouco mais de receio, né? Mas às vezes você tá tão empolgado para pegar as coisas que você quer colocar a mão em tudo quanto é lugar. Você não quer saber se tem cobra, se tem jacaré, se tem outra coisa. Você tá pensando que o peixe vai estar ali, né? Então... Mas imagino. Diz-me uma coisa, no Pantanal, como é que é o tipo de água? Aquilo é Blackwater? Tem boa visibilidade? Sei que o Xingu é Clearwater, não é?
Sim. tem melhor credibilidade. Sim. Aqui no Pantanal, dentro da... Porque assim, o Pantanal, no nosso estado, ele está entre a planície, que é onde tem o Rio Paraguai, e tem o Planalto. Bom. O Planalto, ele é uma região mais elevada. Então, é onde nascem os rios, né? Então, as águas que nascem no Planalto, elas descem para o Rio Paraguai, e essas águas, elas são mais cristalinas. E, geralmente, elas são bem cristalinas. E aí, aqui perto do Pantanal, tem a Serra da Bodoquena, que é onde tem os rios de Bonito. Não sei se você já ouviu falar, mas são rios assim, parecem um aquário natural. As águas são muito cristalinas. Mas Engraçado, assim, não tinha noção. depois eu vou te mandar umas fotos. Esse lugar é incrível. Tá. Parece um aquário, de verdade. Então, assim, tem os lugares de águas cristalinas, mas também tem os lugares de águas mais escuras. O Rio Paraguai, por exemplo, dificilmente você vai conseguir mergulhar nele, né? Só nas margens, no período mais seco, porque quando chove muito, turva muito a água, né? Mas geralmente difícil. Mas tem os dois tipos. Você encontra lugares de águas cristalinas e lugares com água mais escura. Muito bom. E vocês normalmente fazem essa expedição na época de chuvas, na época seca? Como é que O ano inteiro. optam pela época seca? Pega tudo. O ano inteiro. Durante o período de cheia é um pouco mais complicado, né? Porque dependendo, o rio enche muito e aí para capturar esses peixes fica mais difícil, né? Em compensação, durante o período de cheia, às vezes você consegue pegar algumas espécies que você não consegue pegar na seca. Então, por exemplo, cada mês que você vai coletar, você vai ver coisas diferentes. Nunca vai ser a mesma coisa. Ainda mais porque o Pantanal, ele tem essa a gente chama de pulso de inundação, que é quando chove muito, aí esse rio, ele sobe, e toda essa água do rio, ela entra no meio da planície, ela entra no meio da terra, né? E aí, nessa época, todos os peixes, alguns saem para reproduzir, outros peixes aparecem mais, então, assim, muda muito. Mas, em termos de coleta mesmo, o melhor período para coletar seria no período seco, que tem menos água, né? E os peixes ficam mais confinados. Heriberto, eu também ouvi tu falar em tempos, acho que foi nesta última palestra que tu deste, numa conferência, também num ciclo de conferências, webinar, falaste sobre as espécies do Pantanal que são em número bem mais reduzido do que na Amazónia, no Amazonas. Uhum. Mas diz uma coisa, por exemplo, aquela whiptail, não é? Aquela espécie que tens na foto do cartaz, que tens na tua mão, eu acho que nunca tinha visto eu não sei, aquilo é um whiptail. Um whiptail, não sei se... Tá. Sim. Não sei se é um Mammon pictus, acho que não sei se é assim que se diz, mas... Ou era um pseudemilton, ou era um hemodontictis. Eu nunca vi uma... Aquilo parece enorme, não sei se é da foto, mas aquilo parece gigante. O grandão. É na foto do cartaz. Não, esse bicho, Thiago, foi muito legal, porque esse foi o primeiro registro para o Pantanal. Ninguém tinha coletado esse bicho. Então, quando o pescador foi com a gente, tem o Brígido, ele também trabalha lá no Instituto, né? E ele é um senhor que ele coleta muito bem. Ele joga as tarrafas. Então, assim, ele é um pescador excelente. E aí já estava anoitecendo, e aí ele jogou essa rede, essa tarrafa na beira do rio. E na hora que ele puxou, veio aquele cascudão, né? Na hora eu já fiquei doido, né? Falei, só que eu nunca esperava que ia ser aquilo. Eu achei que ia ser qualquer outra coisa, né? Na hora que eu vi, eu surtei. Comecei a gritar lá. Falei, meu Deus. E aí já não quero saber aqui. Parecia uma criança doida. Qual é o tamanho daquilo? Só que... Qual é o tamanho? Ele fica com, acho que, aquele indivíduo, se eu não me engano, ele tá beirando quase uns 40 centímetros. Aquilo é enorme. Enorme. E aí nós tentamos pegar... sempre nos panaques, não é? Oi? Nós pensamos sempre nos panaques, quando pensamos ou então nos hipostólogos, não é? Grandes. Agora... Nossa, é gigante. É Gigante. E aí nós tentamos pegar mais, porque a minha ideia, na hora que eu vi, eu falei, eu preciso levar para o laboratório para reproduzir esse bicho, né?
Só que aí nós não conseguimos pegar mais. Então foi só aquele indivíduo e Só aquele. é. Mas é lindo, O- lindo, 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 é. lindo. Mas, epá, eu achei, admirei, tinha curiosidade em falar contigo precisamente para perceber que bicho era aquele. Aham. Mas, olha, tu no Pantanal a variedade é realmente mais reduzida, mas não tens cascudos assim tão coloridos como os chantelos, como tens, por exemplo, ali nos tributários do Amazonas, não é? Acho que dos principais cascudos ornamentais que nós temos no Pantanal é o Megalancistrus parananus. Ok. Inclusive, Já vi tu falar nisso. é um dos meus favoritos. Só que eu nunca coletei dele aqui. E aí o engraçado, Thiago, foi que em janeiro nós fomos para o Mato Grosso, que é o estado acima aqui, né? E no primeiro dia que nós fomos de barco sair para coletar, nós vimos um grupo de ariranhas. Eu não sei se você conhece ariranhas. Eu acho que em inglês eu acho que é otter, alguma coisa assim. É um mamífero que é um predador. Ele come muitos peixes. É como se fosse uma lontra. Eu acho que é otter em inglês. Ok, ok. Estou a ver mais ou menos o que é. E aí o piloto falou assim, ó, as ariranhas estão ali comendo peixes. Aí era um grupo, acho que de 4 ou 5 ariranhas. A primeira que eu vi estava comendo um pacu. A segunda que eu vi estava com megalancistrus na boca. E aí, novamente, eu surtei. Eu falei, eu acredito que eu tava vendo. A primeira e única vez que eu vi megalancistrus no Pantanal foi uma ariranha. Aqui comigo. E o bicho era enorme. Enorme, 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 enorme. E aí eu não acreditava. Eu falei, meu Deus do céu. E o bicho meio vivo ainda, sabe? E ela comendo. E eu falei, ai... Falei, olha, que sacanagem. Mas foi a única vez que eu vi no Pantanal, né? Mas aqui, por exemplo, tenho Hippostomus basilisco. Eu não sei se você lembra desse bicho, se já viu esse Não, bicho. não. Mas é um Hippostomus que o pessoal tá ganhando o mercado, sabe? Ele é bem bonito. Ele é meio avermelhado. Mas Não. fora isso, são poucos assim os ornamentais que a gente encontra aquário, né? São Os poucos, não é? golfinhos. São peixes mais simples, né? Isso também, de certa forma, não facilita o comércio, vá, digamos assim. Não sei Sim. se aí tem muitos pescadores, não é? Não sei se há pescadores que vivem disso, Sim, da aqui coleta e no depois estado da não. venda. Muito pouco, não é? Sim. Muito Mas pouco mesmo. no estado do Mato Grosso, que eu te falei que é o Pantanal Norte, né? Já tem alguns registros das pessoas coletando. Mas só que lá já está na divisa com a Amazônia, né? Então, às vezes, o pescador vai pegar alguns bichos da Amazônia, ali, Tapajós, Araguaia, Guaporé, e aí já aproveita e já coleta também na divisa com o Pantanal, né? Mas Ok. eu acho que tem mais tetras do que cascudo mesmo que são comercializados. Acabam por ser haver mais, não é? E ser mais fácil, se calhar, de certa forma, não sei. É Sim, isso, não é? é. Então, olha, tu falaste de de um fenómeno que acontece e gostava que falasses um pouco que tem a ver com o déficit de oxigênio. Não me está agora a Sim, relembrar o nome, mas tu adequada. fizeste uns posts sobre isso. Adequado, exatamente, Isso. exatamente. Epá, É, a, a- colocaste nos vídeos, não é? Explica isso melhor, como é que isso acontece, o que é isso? tá. É que assim, aqui no Pantanal tem esse pulso de inundação que eu falei, né? Que quando o rio enche muito, ele extravasa para a planície, né? Então ele entra em contato com plantas, e assim, aí essa água entrando em contato com essas plantas, ela mata muitas plantas terrestres, mas durante o período da seca, as plantas aquáticas morrem por causa da falta de água. Então, a partir do momento que o rio enche, ele começa, essas plantas terrestres elas morrem e as plantas mortas aquáticas, né? Elas começam a decompor. Então, assim, dá um boom de bactérias e essas bactérias consomem todo o oxigênio. E aí, quando essa água volta para dentro do rio, ela começa a matar os peixes, porque como tira todo o oxigênio da água, eles não conseguem respirar. Bom, Então, alguns peixes mais rápidos, como
os dourados, os salminos, alguns peixes, alguns tetras grandes, né? Como eles são rápidos, eles conseguem seguir o fluxo do rio, muitos conseguem escapar. Mas os outros peixes que têm um deslocamento mais lento, né? Principalmente no caso dos cascudos, dos banjos, catfish, as arraias, entre outros, eles não conseguem escapar. Então eles começam a morrer. E esse fenômeno ele é muito rápido. Ele dura geralmente, assim, o que nós conseguimos acompanhar esse ano, né? Ele durou aproximadamente uma semana. E aí a quantidade de peixes que a gente viu é absurda. Então tem alguns peixes que nós nunca tínhamos coletado nesses 6 anos, que nós vimos eles mortos na beira do rio, porque provavelmente são peixes que habitam o meio, né, no leito do rio, que é difícil coletar, eles ficam enterrados. Então foi a oportunidade de registrar algumas espécies que nós não conhecíamos, né? Não conhecia. E principalmente cascudos, principalmente os whiptail, as arraias e os banjos catfish. E diz uma coisa, Heriberto, vocês aí fazem também algumas descobertas, estavas a falar que era a primeira vez que apanhaste no Pantanal. Sim. E de certa forma para o mundo, não é? Não sei, para a comunidade de ictiólogos, é realmente a primeira vez que já fizeram descobertas aí, pela primeira vez? Assim, para o Pantanal, o último trabalho que levantou todas as espécies, né? Ele marcava 263 espécies para o Pantanal. O nosso trabalho agora, com todas essas coletas, nós ampliamos ele para 380 e alguma coisa. Então, assim, foram muitas espécies que nós conseguimos identificar e, no meio delas, várias espécies novas, né? Então, é muito legal. Quando eu falei dos 31 pesquisadores que trabalham conosco, né, vários deles trabalham com a identificação de espécies novas, né, que é a taxonomia. E é muito interessante, porque a gente tem a oportunidade de coletar esse material, disponibilizar ele para o pesquisador que está trabalhando com essa espécie, né? E aí, posteriormente, eles vão descrever essas várias espécies novas. Tem algumas espécies, principalmente de cascudo, alguns hipóstomos lindos, 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 que vão ser descritos. Então, isso é bem legal, sabe? Esse esforço, ele resultou nesse encontro aí de espécies diferentes. E vais conseguir colocar o teu nome em alguma? Acho que não. Mas... Olha, já agora por curiosidade, antes de passarmos aqui para esta parte da reprodução de cascudos, eu tive acesso, não é, à primeira edição do livro que participas dos Loricarídeos, não é, sim. do Médio Xingu, não é? Exato. Fiquei fã, não é? Fiquei fã. Há muito tempo que procuro a segunda edição. Eu sei que aquilo foi... Nossa, é difícil. Acho que não chegaram a fazer uma tratada. Não é? Esse é difícil. Há novidades aí? Achas que vai sair? Não vai? É pouco provável, não é? Então, eles estavam... Eu não sei como que está a situação agora, mas eles estavam comentando de fazer uma terceira edição desse livro, né? Até porque o Leandro, ele fez muitos estudos, ele está conduzindo vários estudos agora no Xingu, então ele descobriu muitas espécies novas, né? Então, mas assim, eu estou falando uma coisa que realmente eu não sei como que está a situação hoje, né? Mas eu me recordo de ter eles tinham a intenção de fazer uma atualização, acho que seria uma terceira edição com essas informações novas, né? É muito bom. A gente temos que chatear o Leandro, porque ele está aí para lançar um com a Oliver Lucanos, não é? Acho que é assim. Sim, nossa, vai ser fantástico. Eu estou ansioso para ver esse livro. Também estou aí. Ele há bocadinho comentou para ver se fazemos aí um encontro de aquaficionados no Pantanal. Sim, seria muito boa, seria muito boa. Gente, quando isto melhorar tudo, para ver se reunimos aqui um grupo de malta, para ver se vamos aí ter convosco, seria muito bom, realmente. Temos que marcar, com certeza. E Heriberto, a malta aqui de Portugal e não só, não é? Porque a gente fala muito aqui, até aqui com o nosso país vizinho, temos aqui uma comunidade de malta de breeders, de plecos, muito interessante. E temos discutido, e algo que nós gostaríamos também aí do teu ponto de vista, é que falasse um pouco aí
da reprodução de pleques. Ou seja, eu sei que isto não há fórmulas, não há regras, não há, cada espécie é uma espécie, Sim, mas, por exemplo, e começando, vamos imaginar, por tamanho de aquários, casais, trios, sim, grupos de 5, sim. 6, qual é a vossa preferência em termos médios, não é? Aham, Obviamente, depois cada espécie às vezes é melhor uma coisa ou outra, mas sim, como é que vocês atuam? sim. Bom, aqui tem duas situações. Primeiro, os peixes da Amazônia, né? Geralmente já vem matrizes, a gente já adquiriu matrizes velhas, né? Não são peixes tão jovens. Então, as nossas reproduções não tem muito mistério, a gente tem que usar essas matrizes, mas aí tem a questão do volume do aquário, tem a questão da temperatura, do tipo de toca, que eu acho que é uma das coisas principais, né? O tipo de toca que a espécie vai gostar ou não de conduzir a desova. Mas eu vou trazer um pouco para os peixes do Pantanal, né? Que eu acho que o Leandro, na apresentação dele, ele pode discorrer mais sobre os peixes da Amazônia. Mas aqui nós tentamos buscar as matrizes não tão velhas, a gente tenta pegar um peixe meio termo, um jovem, né, adulto, assim, e sempre pelo menos um grupinho de 6 indivíduos. Geralmente 2 machos para 4 fêmeas, pelo menos. E aí Ok. nós sempre tentamos observar, por exemplo, os peixes da região de Bonito, o pH é muito alto, né? É 7,5, 8, enquanto do Rio Paraguai já é um 6,5, é um 7, né? Então, a gente tenta levar em Ok. consideração as informações do habitat natural. Muitas vezes nós trazemos todo o enriquecimento, nós trazemos o substrato daquele rio, os troncos daquele rio, as rochas daquele rio, para tentar replicar aquele ambiente o mais fiel possível naquele aquário, né? Se era bem muito correntoso ou não, aí nós colocamos uma bomba de circulação um pouco mais potente ou uma água mais parada. Então vai depender muito das espécies. Quando nós pensamos nos ancistrine, né, os ancistros, principalmente ancistros, porque hipósmos a gente já tentou reproduzir, mas nós não conseguimos ainda. Nós usamos isso. Então são 2 machos para 4 fêmeas. E aí usando a questão do pH, uma alimentação bem balanceada, né? Se o bicho é mais algívoro, a gente vai com uma ração com mais base de alga. Se é um bicho mais carnívoro, muda a ração um pouco mais proteica. O uso dos patês, né? Então faz esse combinado de tipo de enriquecimento, né? Como que é o pH da água, como que é a correnteza, como que é o substrato, como que é a toca. E aí, uma das coisas que a gente usa bastante é água de chuva para tentar induzir a reprodução, né? Porque você Ok. Isso era muda a uma pergunta. produtividade, dá um choque de temperatura, então é um Exatamente. estímulo natural para os bichos. Então são essas Olha, já situações. agora, Oi? Já agora que estás a falar nisso, aqui o Renato de Portugal perguntou, também era outra pergunta, porque isto estava relacionado com a época de chuvas. Aham. O pH também varia quando muda, normalmente época de chuva, época seca. Há oscilações evidentes do pH. Aham. Varia pouco. Não vou falar que varia muito porque não varia. Em Bonito, por exemplo, não tem uma variação dessa, porque todo o substrato do rio ele é composto por calcário, né? Tem muita liberação de carbonato de cálcio. Então ele consegue tamponar, ele serve como um tamponador daquela água. Claro, ok. A temperatura que vai oscilar, mas é pouca coisa também. Mas no Pantanal em si, a água é bem ácida, sabe? Não tem essa variação tão grande. A questão vai ser realmente, eu acredito, sabe, que é a condutividade e temperatura, né? Condutividade. Pois, mas diz-me só uma coisa que não falaste, mas por exemplo, vamos pensar em plecos de cascudos de médio porte, talvez que Aham, atinjam 15, 16 centímetros, um grupo aham. de 6. Normalmente, que litragem é que de aquário é que colocas aqui num grupo destes? De 15 centímetros, mais ou menos, nós vamos colocar em pelo menos um aquário de 400 litros. Pelo menos. 400. É. Ok, ok. Porque Porque é assim, então se formos para os asiáticos, não é? Tu sabes e deves ter visto, às vezes eles reproduzem pseudacânticos em aquários, talvez de pequenos. 40 litros, 50. Pá, impressionante. O Marcos, Impressionante. Eu não... não, o Marcos ele reproduziu o Pseudacânticos pitanga num aquário pequeno. Pitanga.
quando eu fui lá conhecer a estrutura dele, eu não acreditei. Eu falei, mentira que você reproduziu os bichos de aquário. E o aquário eu acho que devia ter uns 200 litros. Era pequeno o aquário, sabe? Pois Mas eu aí... acredito, eu conheço um asiático que reproduz os pirararas del 25, se eu não estou em Aham. erro, em aquários em que normalmente o macho não consegue dar a volta, praticamente. Ou Nossa. seja, a largura do aquário é mais curta que o comprimento do Sim, peixe. É impressionante. É sim. impressionante. Não O peixe duvido, quase né? está ali só. É impressionante. Pá, não, Sim. é realmente um mistério como é que Sim. esta malta. Mas eles também dizem. O que ele disse assim, é mais caro o espaço do que o próprio preço do peixe. Exatamente. Mas, ó, o que é mais engraçado aqui no Brasil, por exemplo, que os cascudos aqui, por exemplo, um Pseudacânticos, qualquer Pseudacânticos, vamos colocar aí ele como exemplo, ele é muito caro aqui no Brasil. Então, ele sai muito mais barato aí na Europa do que você comprar aqui. Porque, basicamente, todos os peixes bons do Brasil, eles são exportados. Então, para nós aqui, sobra só aquele resto, sabe? Então, assim, não são os exemplares mais bonitos, não são os mais coloridos, né? E aí o acesso a eles é para um valor muito alto. Então, as pessoas, às vezes, nem têm esses cascudos aqui, porque imagina você pagar, vamos supor, eu vou chutar assim, um Pseudacânticos pitanga ou um Pseudacânticos pirarara, ele vai sair na faixa de uns 200 euros aqui, mais ou menos. Um bicho não tão grande, sabe? E aí, com 200 euros, vocês compram, sei lá, eu já vi muito mais barato que isso. E aí isso dificulta um pouco as pessoas quererem reproduzir essas espécies aqui, porque Acaba por ser difícil. Olha, diz-me uma coisa, vocês usam, normalmente quando têm estes aquários, já falaste que normalmente introduzes por vezes água da chuva, Uhum. mas existem outras ações que fazem para estimular ou preferem deixar um bocadinho o aquário, deixar os bichos tranquilos, sem grande intervenção? Não, nós praticamente, Fazem. assim, nesses tanques de reprodução, nós praticamente não mexemos nele. O que vai fazer são as renovações de água, né? E uma das coisas que nós observamos, principalmente com os whiptails, quando você faz uma grande renovação de água, após uma alimentação um pouco mais robusta, vamos supor, durante uma semana você alimenta muito bem aqueles peixes. E aí você pega e você faz uma renovação grande, vamos colocar 50%, 80% da água. Só essa renovação, mesmo com a água sem ser da chuva, ela já estimula esses peixes a desovar. Mas para algumas outras espécies, a água da chuva ela é um pouco melhor, né? Mas não que seria uma regra. Mas assim, nesses tanques de matrizes, nós não ficamos mexendo muito, não. A partir do momento que a gente viu que aquele padrão de cenografia, aquela toca deu certo com aquela matriz, só vai trabalhando com renovação. Ok. É deixar acontecer, não é? De certa forma. Sim. Nós aqui falamos muito, temos o hábito de dizer, epá, deixa os peixes em paz. E Exato. quando a malta vai de férias, a mim acontece muito. Normalmente quando regresso de férias, uma semana, 2 semanas, em que Uhum. alguém vem a casa para deitar a comida aos peixes, muitas das vezes vem uma vez de 4 em 4 dias, de 5 em 5 Sim. dias. Eu quando chego tenho ovos em quase todas as tocas, é impressionante. Sim, é bem isso mesmo. É interessante. Olha, aqui algumas questões pessoais. Quando vocês veem que há a postura, não é? Que o macho está a cuidar dos ovos, vocês têm o hábito de tirar os ovos para depois colocar em ectâmbulas ou depende também de espécies. Normalmente o que é que preferem fazer? Não, nós tiramos. Até porque isso se tornou um padrão agora, porque a nossa ideia é fazer o registro ontogenético do desenvolvimento, né? Então é pegar ali desde do dia 1 até a larvinha já estiver na forma do adulto, né? Então todas as nossas desovas, nós colocamos esses peixes, esses ovos em uma maternidade.
acompanhamos o desenvolvimento e aí depois eles vão para tanques de crescimento. Mas são Com a água raras das exceções. transmissoras? Oi? Opa, desculpa, mas colocam em maternidades dentro do aquário dos Das matrizes. progenitores? Ok. Sim. Aí depois... Opa, perdi. Não, pode falar. Ok, não, perdi por instantes, mas já está, já estás ok outra vez. Ah, tá. Beleza. Desculpa. Perdeste o raciocínio. Estavas a falar que fazem o acompanhamento, não é? Tiras para Sim. fazer o acompanhamento Sim. desde a larva, não é? Até o. E sentes que há ali fases sensíveis ou períodos críticos, porque, por exemplo, em conversa com vários criadores, normalmente nestas maternidades há a questão de mortes prematuras. Há quem diga que é do biofilme que é criado e que de certa forma ataca ali as brânquias, não é? Isto acontece, às vezes eles morrerem numa fase muito logo muito cedo, não é? Olha, Vocês acontece isso? curiosamente, isso aconteceu, está acontecendo, na verdade, nessa semana. Porque foi um lote de Pancistros L4. Umas matrizes que sempre reproduziram, praticamente todo mês tem desova, a mesma matriz, as mesmas matrizes. E aí nós fazemos o desenvolvimento desses ovos em um tanque externo, na maternidade dentro do aquário com os progenitores, mas aí depois que eles consomem o vitelo, nós transferimos esses peixes para um tanque de crescimento. E aí pela primeira vez começou a ter uma mortalidade frequente, né? Nós juntamos 2 desovas e aí nós perdemos uns 7, 8 indivíduos essa semana. E só que assim, temperatura ok, pH ok, alimentação ok. Então, a gente está ainda investigando o que está acontecendo. Mas, fora isso, nós não tivemos problemas da desova, né? Vamos dizer assim, de ter algum problema com fungo ou bactéria. Única coisa que é interessante, Thiago, que até pergunto para você se você já teve esse problema, é que nós temos, com alguns panacolos, nós temos aquele problema do bloating. E Você tem. E aí... Sim, força, diz. Não, então, se você já teve esse problema com bloating, porque nós não sabemos se é uma questão da alimentação das matrizes, porque às vezes os filhotes eles nem terminaram de consumir o vitelo e já começa a ter o problema, né? Então isso é uma coisa que eu gostaria até, eu te pergunto, porque nós não conseguimos ainda mitigar esse problema, né? Bom, olha, eu tenho falado sobre isso porque eu faço criação dos L306, que são os panáculos, os Clostelicés, se eu não estou em erro, se chama assim. Conseguimos resolver o problema com um produto que se chama, que nós aqui temos como cera da cera, da marca alemã, o Bactopur Direct, e percebemos que eles realmente inchavam muito e conseguimos resolver o problema com esse antibacteriano. Percebemos, de certa forma, que deixou de haver mortalidades. O peixe começaram a não ter esse... O que é que acontecia? Não sei se é a mesma coisa, mas nós não alimentávamos sequer. Notava-se que ele ia consumindo o saco vitulino, mas continuava, não é, inchado, parecia que insuflado o peixe, não é? Sim. E conseguimos resolver com antibacteriano. O Cerabactopur, que ele tem um princípio ativo que eu não sei qual é, não é? Eu percebo muito pouco disso. Mas depois posso-te mandar qual é o medicamento e impecável, correu muito bem. Também foi só com essa espécie. Só tivemos o problema, quando digo nós, falo também de amigos espanhóis que tiveram precisamente o mesmo problema. Temos outros amigos espanhóis que criam essa mesma espécie e nunca tiveram esse problema. Nunca. Sim. Impressionante. Criam todos os meses praticamente dezenas de bichos, nunca tiveram um episódio. E depois temos outros, que é o meu caso, e outros espanhóis, que têm sempre esses episódios. Sim.
É impressionante. E conseguimos corrigir com um antibacteriano muito forte. É curioso mesmo, porque essas matrizes de Panacolos é o Panacolos L2 que nós temos. E aí tem algumas, por exemplo, eles desovavam praticamente todos. Não tem problema nenhum. Essas desovas iam perfeitas. Aí vinha outra, que aí o macho expulsava todas as larvas já estavam, né, com bloating, aí perdia. E aí a gente ficava sem entender, porque assim, era a mesma matriz, mesmas condições, mas aí tinha algumas desovas que não davam certo mesmo. Pois. É. Pois isto é assim, é tentativas. Olha, eu posso dar o exemplo. Estou a criar recentemente L15, que são as Pecópias vitata, que elas normalmente, as larvas eclodiam, quando estava ali na altura de consumir praticamente todo o saco vitulino, começavam a morrer com as barbatanas peitorais e caudal completamente desfeitas. Percebeu-se que aquilo deveria ser ali bacteriano. Sabes como é que corrigi? Também usei o mesmo antibacteriano, mas comecei, assim que havia a postura, pegava nos ovos e colocava os ovos só num aquário com água da chuva. Só. Interessante. E mudou completamente. Deixei de perder, pronto, safava todas as larvas, todas. Nossa, que legal. Acho que já agora, diz. Não, eu ia perguntar, e não chegou a perder nenhuma desova com essa transferência com a água da chuva? Não, nenhuma. Agora eu juntei estes dois, ou seja, ainda não testei com as duas opções em separado. Então as duas opções é realmente o Bactopur Direct, o antibacteriano, e a água da chuva. Ainda não testei só a água da chuva ou só o antibacteriano, para perceber realmente. Mas fiquei contente porque perdi. Era frustrante, tinha 30 bis por cada desova, 20 e tal, e perdia tudo. Eles já, lindíssimos, muito bonitos, e depois começavam todos a morrer. Sim. Todos. Nossa, mas interessante. Olha, perguntam aqui, porque vou tentando acompanhar, porque há aqui algumas perguntas. Quando falamos da água da chuva, eu não coleto a água diretamente da chuva, não é? Quando falo em água da chuva, eu muitas das vezes faço a transferência para a água de osmose, não é? A água com uma dureza muito baixa. Sim. Estão aqui a perguntar se quando coletamos mesmo a água da chuva, se não acaba por ser perigoso. Então, uma das coisas que é interessante é você não pegar a água da primeira chuva. Se, por exemplo, aqui onde eu moro, às vezes ficam 2 meses sem chover. E aí, quando chove, essa primeira água, ela não é muito boa. Porque imagina, ficou todo esse tempo sem chover e a qualidade dela vai estar péssima. Então, nós esperamos, por exemplo, começou a chover de manhã, vamos esperar umas 2, 3 horas e continuar chovendo, aí coleta aquela água e aí usa. Okay. Mas porque senão a gente já fez alguns testes e não é muito legal, não. Mas assim, eu nunca parei para analisar os parâmetros dessa água, né? Só que é uma coisa que nós água da chuva. Quando começou a chover, a gente descarta essa primeira água, espera um tempo e aí pega mais. Mas essa imediata, assim, nós não usamos. Não, pera. Isto é assim, isto pode parecer uma pergunta parva, não é? Mas às vezes a malta tem dúvidas, porque nós aqui, quando pensamos água da chuva, colocamos a água que escorre do telhado, não é? Bate no telhado, vem. Normalmente, o que é que colocamos mesmo no meio do terreno para ela não escorrer por lado nenhum? O que é que achas que é? Ai, como é que fazes? Não sei. Tanto que aqui, quando nós vamos coletar, nós deixamos essa água, um balde na área externa para não entrar em contato com nada para pegar essa água, né? Com nada, não é? Pois, exato. Pois é, porque assim, às vezes nós falamos muito, parecem questões simples, não é? Sim. Mas para outras pessoas que vão ouvindo e que percebem, pode dificultar. Eu lembro-me quando comecei,
às vezes ouvia termos e ouvia formas que, lá está, às vezes até quando falamos de uma TPA, não é? Numa troca parcial Sim, de sim, sim, água, sim, sim, sim. a gente diz, pá, o que é O isto, que é não uma é? DPA, né? Mas, já, o que é uma TPA? Mas olha, fala-me aqui de outra coisa. Já vamos aqui quase com 1 hora, pá, isto é realmente entusiasmante. A malta, olha, posso fazer perguntas, Você pode falar. que vamos terminá-la daqui a pouco, mas Sim. a alimentação destas larvas após consumirem o saco vitulino, não é? Como é que vocês alimentam? Então, lá no laboratório, nós temos o Frederico. O Frederico, ele é zootecnista. Então, ele é responsável pela nutrição de todos os peixes do laboratório, né? E aí foi muito legal que antes dele entrar, eu fornecia só ração. Eu colocava só os pellets, né? E basicamente isso. E aí, quando ele entrou, ele falou assim, ó, eu quero fazer um teste. Quero fazer um teste com o Ipancistros. Ele separou uma desova. Em uma desova ele dava náuplios de artêmia. E na outra ele usava uma ração extrusada que nós damos para os peixes maiores aqui. Ele moeu essa ração. E aí ele fez uma mistura lá, né? Então, assim, foi muito interessante que a gente viu que quanto mais diversa essa ração para esses filhotes, é melhor. Então, todos os nossos filhotes hoje, eles começam alimentando com os náuplios de artêmia, independente se é ancistros, se é hipancistros, se é loricária, enfim, todos eles. E aí, dependendo da espécie, ele vai introduzindo essa ração, ou uma ração mais proteica, no caso dos hipancistros, né? Nós usamos basicamente ração da Tropical aqui para o nosso plantel. Então, aquela ração a Softline America, aquela S, nossa, é uma das rações mais fantásticas para dar para os filhotes. E aí ele vai preparando. Às vezes ele usa patê, ele faz um patê que até o Leandro que nos ajudou a formular esse patê. E aí vai vendo essa necessidade, entendeu? Mas ele tenta variar bastante essa alimentação desses filhotes. E uma das coisas que eu já aproveito para enganchar aqui, que pode ser que outras pessoas estão passando pelo mesmo problema, uma das maiores dificuldades que nós temos na alimentação, não seria nem na alimentação, mas no desenvolvimento de alguns cascudos, principalmente o whiptails, é a questão do atrofiamento do focinho. Eu não sei se você já teve esse problema. Short nose, não é? Cara, e aí nós já tentamos de tudo, Thiago. Nós já tentamos mudar a água, já tentamos mudar a alimentação das matrizes, a alimentação dos filhotes, tamanho dos tanques de crescimento. A gente já colocou peixes em tanques enormes para crescer. Criar um padrão de qualidade para esses filhotes. E aí eu não sei o que é. Olha, eu tenho lido muito, isso aconteceu-me já. Não sei se foi coincidência ou não e deixou de acontecer, mas vou-te explicar o que é que aconteceu comigo. Isso tem-se falado muito mesmo, muito principalmente até com hipancistros de zebra. Muita gente que cria aqui na Europa hipancistros de zebra e saem alguns com short nose. Mas eu tive... Estás-me a ouvir, Heriberto? Acho que ficaste aí sem ligação. Estás aí? Não estás. Acabaste por perder aí. Deixa ver se consigo recuperar. Agora, vamos lá ver se conseguimos aí recuperar o Heriberto. Perdeu aqui a ligação. Eu escutei Já estás aí? falando dos hipancistros zebra e alguns filhotes tinham... Exatamente. Eu depois parei também, vi que tu estavas off. Então é assim, eu vou também. Tenho lido muito sobre isso, tenho falado com muita gente, mas não há uma explicação ainda. Pelo menos que. Mas aconteceu comigo uma situação que só me aconteceu uma vez. Eu faço muita criação de L201, os hipancistros SP do Orinoco Angel Planco. E cheguei a ter num aquário com cerca de 70 litros, cheguei a ter cerca de 100 pequenotes. E tive um pico de nitratos. O que aconteceu foi que tive coincidência, este pico de nitratos, tive não só, depois eu fiz a medição, não só no aquário de criação, como no aquário dos alvinhos, ou do aquário de crescimento. O que aconteceu é que todos os que nasceram, quando foi detectado esse pico de nitratos, todos nasceram com short nose. E eu não tinha tido isso antes.
não sei se foi coincidência ou não, pode ter sido coincidência, mas deixou depois de me acontecer com essa espécie. E pronto, mas acontece, eu não reproduzo zebra, o meu grupo de 10 que eu tenho aqui são juvenis, são pequeninos ainda, estão a crescer, mas tenho falado com muita gente que tem essa situação. Não em todos, Aham. mas vão aparecendo alguns. Nossa, isso é... Mas também, Sim, também não conseguimos sim. perceber. Mas olha, tenho aqui, não sei, a malta, vou aproveitar aqui e fazer algumas perguntas. Há aqui algumas repetidas que a malta que chegou mais tarde, mas que depois isto vai ficar no IGTV. Sim. Vão ter oportunidades que têm a ver aqui com as águas da chuva, os benefícios, as desvantagens. De certa forma já falámos nisso, não é? Que tem a ver com a baixa condutividade. Isto Uhum. também deve estar relacionado com os peixes quando sentem esta baixa condutividade. Também, de certa forma, depois deve estar relacionado com a pressão atmosférica. Exato, Eles sim. sabem que vai haver chuvas, não é? Sim, exato. E que aquilo é uma época boa para a reprodução. Exato. Acho que deve ser assim, não é? Aham. Mas pronto, deixa-me ver aqui mais umas perguntas. Heriberto, deixa-me passar para aqui. Vocês depois desta fase juvenil e depois, que eu acho que é a fase crítica, é quando eles perdem ali o saco de insulina e começam a comer, mas o que eu sinto é que depois deles começarem a comer, depois a partir daí, se nós não os perdemos ali numa semana, duas, já dificilmente os perdemos. Sim. Não é? Sentes isso também? É bem difícil, né? Depois que começa a comer, não... Começam a. É mais difícil de perder. É aquela fase crítica, não é? Entre a Sim, postura e a primeira, e o primeiro alimento, vá, sim. digamos assim. Ok, Heriberto, eu acho que não está aqui mais nenhum comentário. Vou só aproveitar aqui agradecer à Tropical, porque a Tropical tem estado sempre em grande apoio aos eventos aqui dos aquaficionados. Legal. Eles vão enviar um conjunto de alimentação para ser sorteado durante estas lives. Vai circular um post que para a malta comentar, para a malta partilhar, Sim, para se habilitar a ganhar. Mesmo malta do Brasil, portanto, se forem os vencedores, este pack de comida vai ser enviado para aí. sim. Portanto, será interessante se assim for. E Heriberto, agradecer-te sinceramente, porque é realmente muito bom partilhar estas experiências com quem realmente percebe, com quem trabalha nisto todos os dias. Uhum. Nós adoramos isto de coração, mas é um privilégio falar contigo. É uma Obrigado. honra estar aqui a ter, sem Muito dúvida. obrigado. Muito obrigado. Tiago, só para Muito finalizar, obrigado. eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer, uma honra poder falar de cascudos, ainda mais com pessoas que gostam, igual você e quem está assistindo. Então, no que vocês precisarem, estou à disposição para poder ajudar. Eu também não sei de tudo, eu também aprendo com vocês, principalmente aprendo com vocês. Então, eu estou à disposição. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Ok, ora é essa. Esperemos que. Está aqui algo. O Renato está aqui a perguntar se há algum sorteio de zebras. Quem sabe, mas pronto. Aí no Brasil é que não é possível. Aqui não é possível, Não é infelizmente. possível. Ah. Mas é isso. Aqui nós conseguimos, por exemplo, o meu grupo 10 é um grupo muito bonito. É de reprodução em cativeiro aqui na Europa. Uhum. E é realmente, olhar, eu perco horas a olhar para aquele aquário. É impressionante. Mas Sim. pronto. Bem, Heriberto, olha, muito obrigado por tudo, agradeço, espero que um dia possa ir ter convosco. Com certeza. Agradecer, Vou esperar você. adorava. E muito obrigado a quem esteve aí, esperemos que isto cresça, as próximas lives, mais gente esteja aí a assistir. Muito obrigado a todos e olha, até breve. Ok, Heriberto, um abraço. Um abraço, Thiago. E um abraço para toda a gente. Pá. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchauzão, pá. Tchauzão.